Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Você acompanha agora as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas que as nossas professoras e professores estão trazendo para você aqui pela telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se, com o coronavírus não se brinca. Os alunos dos nossos CMEIs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. Continue lendo bastante e estudando. A leitura é também uma importante companhia nesses dias em que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! E aí, galerinha, tudo bem? Vamos ouvir mais alguns textos ganhadores do concurso Baú de Memórias? Esse é o texto da Lavínia Mariana dos Santos e ela estuda na Escola Municipal Jorge Deschamps. Ela está no 4º ano. O Fantasma da Estrada Escura. Essa história que eu vou contar passa de geração em geração na nossa família. Ela se passa em um sítio de uma pequena cidade do interior do Paraná. Há muitos anos atrás, os moradores daquela região, depois de um dia de muito trabalho no campo, passavam por uma estrada no meio da mata. Era conhecida como Estrada Escura e assombrada. Em uma noite, meu avô estava retornando para sua casa depois de um dia cansativo de trabalho e decidiu enfrentar o caminho mal assombrado. Meu avô era um homem muito sério e não acreditava em fantasmas e assombrações. Então, encilhou seu cavalo e saiu tranquilamente. Não demorou muito.
ouviu um barulho que parecia que o estava perseguindo. E aquele homem já estava possuído pelo medo. Sem pensar duas vezes, começou a andar rápido com seu cavalo. Porém, parecia que o barulho se aproximava ainda mais, como se fosse um fantasma quase o alcançando. O medo tomou conta da sua mente e meu avô correu ainda mais rápido com seu cavalo para chegar em casa. Depois de uns 40 minutos, tomado pelo medo, finalmente chega em casa e só aí que o suspeito fantasma parou de o perseguir. Aquele pobre homem estava cansado e iria contar para sua esposa o susto que tomou naquela noite. Foi quando se deparou com a corda da parte de trás do cavalo que estava solta. Então levou o cavalo para dormir em seu celeiro e percebeu que a corda solta balançava com o vento e fazia aquele mesmo som de antes, o som da assombração. Naquele momento, meu avô deu muitas gargalhadas e contou essa história para minha avó. Quase 50 anos se passaram e até hoje caímos na gargalhada com a história desse fantasma. Vocês já imaginaram um fantasma desse? Mas eu também ia ficar assustada numa estrada escura escutando barulho, né? Esse é o texto da Isabelle Gulchinski Tabor, da escola Judite Macedo Silveira, e ela estuda no 4º ano A. A Panela de Ouro. Minha bisavó sempre contava a história do pai dela, que há muitos e muitos anos atrás morava na cidade de Pinhão, no Paraná. Ela dizia que ele sonhou 2 noites seguidas que tinha uma panela de ouro enterrada embaixo de um pinheiro em cima de um morro perto da casa dele. Mas uma voz dizia que era para uma pessoa muito pobre achar. Ela contava que naquela época era muito comum pobres jesuítas enterrarem baús e panelas de ouro e ainda matavam um escravo no local para a alma dele cuidar do ouro. No dia seguinte, ele pegou a cortadeira e subiu no morro, onde tinha sonhado, para tentar achar aquela panela. Assim que avistou o pinheiro do sonho, começou a cavar. Porém, uma terrível dor de estômago o fez cair no chão. Ele ficou com muito medo e foi embora. Porém, decidido a voltar no outro dia para procurar aquele ouro. No outro dia, bem cedinho, foi no morro cavar novamente. Mas começou uma forte ventania e a dor de estômago voltou mais forte do que nunca. Isso fez com que ele, novamente, desistisse e voltasse para sua casa. Em casa, ele não parava de pensar em seu sonho e acabou lembrando do que dizia a voz. E foi procurar um compadre bem pobre que ele tinha. Quando contou do sonho, seu compadre ficou assim meio desconfiado, mas subiu o morro e começou a cavar lá naquele lugar indicado. Sem nada acontecer a ele, conseguiu pegar uma panela que estava cheia de ouro. Na volta, deu um anel em agradecimento para o meu tataravô. Dias depois, o compadre, que não era mais tão pobre, foi embora para Guarapuava. Alguns dizem que ele comprou uma fazenda. Outros dizem que ele comprou uma casa muito grande. Meus bisavós nunca mais viram ele de novo. Que história! Eu adorei essa história da panela de ouro. Os meus avós também sempre me contavam histórias de panelas de ouro, mas eu nunca consegui pegar.
Esse é o texto da Júlia Valentina Desonetti Ferreira, da Escola Municipal Lúcia Pacher. O passeio da Júlia. Numa bela manhã, eu, Júlia, minha mãe Fernanda e meu pai Valdeci fomos para a casa da minha avó materna, que se chama Vanilda, e meu avô materno, que se chama José. Quando chegamos lá, já era a hora do almoço e minha avó fez para nós um franguinho na panela que eu adoro e muitas outras coisas super gostosas. Eu e minha prima, que se chama Heloísa, fomos brincar de pega-pega. A hora passou voando, até que chegou a hora de nós tomarmos café. A minha avó fez para nós um bolo de chocolate, um pão quentinho da hora e um chá. Minha avó é muito brincalhona. Nós demos muita risada com ela. Enquanto isso, meu avô e meu pai se divertiram com o papagaio, que se chama Bento. O papagaio é muito apegado com o meu avô. Meu pai ia perto e o Bento ficava muito bravo. Aí, chegou a noite e fomos preparar pastéis para o jantar. Minha avó preparou a massa, minha madrinha Célia os recheios. Minha mãe ajudou ela e eu e a minha prima Heloísa ajudamos a colocar os recheios. Foi uma diversão e tanto! Depois disso, era a hora de limpar a bagunça. E após, a hora de atacar os pastéis. Estava uma delícia. Então, foi a hora de dormir. No outro dia, chegou o momento de irmos embora. Com muita tristeza no coração, chegou a hora de nos despedirmos dos nossos avós e do restante da família. Mas logo, logo voltaremos para mais diversão na casa dos meus avós. E essa foi a história do baú da Júlia. Que aventura incrível que você viveu, Júlia! Eu adorei! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma aula de Ciências Humanas. Vamos ver quais os objetivos da nossa aula de hoje? Conhecer como aconteceu a emancipação política do Paraná e compreender os acontecimentos importantes do nosso estado. Vamos ver qual o tema da nossa aula de hoje? O tema da nossa aula é Emancipação Política do Paraná. Para essa aula, nós contaremos com a contribuição e colaboração dos nossos alunos da Rede Municipal de Ensino, que farão parte da nossa aula e auxiliarão a professora Luana nas atividades de hoje. Então, vamos começar. Quem iniciou a colonização na Vila de Paranaguá? Então, nós vamos iniciar a nossa aula com uma pergunta. Letra A, os tropeiros. Letra B, os africanos. Letra C, os espanhóis. E letra D, os colonos e os jesuítas. Vamos ver qual aluno responderá a essa questão? Professora, tudo bem? Eu me chamo Ana Júlia e eu estudo na Escola Lois. A resposta dessa pergunta é a letra D. Tchau, beijo! Isso, muito bem. Vamos ver se ela acertou a resposta? Quem iniciou a colonização na Vila de Paranaguá? Então, quem foi o responsável pelo início dessa colonização? Foram os colonos e os jesuítas. Então, muito bem para a nossa coleguinha que respondeu corretamente a essa questão. Então, a história do início dessa colonização. O que aconteceu no início de tudo isso? Então, no século XVII, por volta de 1660, foi iniciada a colonização com a fundação da Vila de Paranaguá
pelos colonos e pelos jesuítas. Curitiba, a atual capital do estado, também foi fundada logo no início dessa colonização, nas terras paranaenses, tendo sido elevada à vila em 1693. Então esse foi o início de toda a história e todo o início do nosso estado, que é o Paraná. Então eram chamados de vila, esses pequenos povoados eram chamados de vilas. E o que eram essas pequenas vilas? Então eram os pequenos povoados com pouquíssimas pessoas. Essas pessoas, que eram as famílias que compunham a sociedade na época, eram chamadas de fogões. Então as famílias e as pessoas eram contadas por fogões. Então era o nome que as famílias recebiam na época nessas vilas, que foi o início da colonização. E também nós contávamos com pouquíssimas casas, então as casas eram afastadas umas das outras, existiam poucas famílias, poucas moradias, então o início de tudo foi bem difícil. Observe em Paranaguá, em 1827, então nessa imagem nós observamos as poucas casas que existiam, muita área verde, muita mata, e eram essas matas que eles começavam a explorar. O que isso foi ocasionando com essa exploração? Então a descoberta de ouro em Paranaguá e também em Curitiba. Posteriormente foi descoberto ouro em Minas Gerais e grandes extensões de terra no sul, já ocupadas por famílias ricas que vieram morar para cá e passaram a utilizar essas terras e essas pastagens na criação de gado. Mas esse gado que eles criavam na época eram as mulas, e essas mulas serviam para o transporte de tudo aquilo que eles cultivavam e faziam na época nesse local. Com o crescimento da exploração do ouro, lá em Minas Gerais, cresceu também a demanda por mulas na região. Então, eles utilizavam os animais para estarem carregando e levando tudo aquilo que eles produziam aqui no Paraná para outros locais. A criação de animais também no Rio Grande do Sul, Paraguai e Argentina. E esses animais faziam um caminho. E esse caminho tinha o nome de Caminho de Viamão, que via de São Paulo, em Sorocaba, até Viamão, no Rio Grande do Sul. Então era um grande percurso que eles faziam com as mulas e com tudo aquilo que eles levavam de um local para o outro. O caminho de Viamão é conhecido como? Então, como era conhecido esse caminho? Vamos ver qual o aluno que vai participar dessa questão? Letra A, Caminho das Missões. Letra B, Caminho da Vacaria. Letra C, Caminho das Tropas ou Estrada Real. E letra D, Caminho de Palmas. Vamos ver qual a participação do nosso coleguinha na aula de hoje? Oi, professora, tudo bem? Meu nome é Jade e eu estudo na escola Loise. A resposta certa é a letra C. Tchau, beijos. Isso, vamos ver se ela acertou a resposta dessa questão na nossa pergunta. Então, o caminho de Viamão é também conhecido como? Letra C, Caminho das Tropas ou Estrada Real. Muito bem, para a nossa coleguinha que participou dessa pergunta. O desejo da emancipação política. Então, eles tinham o desejo de tornar o nosso estado do Paraná independente de São Paulo. Eles queriam essa emancipação para que nós tivéssemos independência nas nossas terras. Então, desde 1811, já haviam pedidos para a criação da província do Paraná. As revoltas liberais e a Guerra dos Farrapos foram fatores importantes para o Paraná naquela época. Então, naquela época, quando eles queriam alguma coisa, eles faziam revoltas, revoluções e guerras. E essa Revolução Farroupilha, que foi a Guerra dos Farrapos, ela durou de 1835 até 1845. Então, foram 10 anos de briga e de luta pela terra e por tudo aquilo que nós tínhamos aqui no nosso estado. Além de tudo, nesse meio tempo ainda ocorreram as revoltas liberais em 1842.
Então, essas revoluções fizeram com que o nosso estado também conseguisse essa emancipação. A Guerra dos Farrapos foi um conflito contrário ao governo imperial, que ocorreu entre 1835 e 1845. Mas aonde que ocorreu essa revolta? Vamos para mais uma pergunta? Letra A, no Paraná. Letra B, no Rio de Janeiro. Letra C, no Rio Grande do Sul. Ou letra D, no Maranhão. Então agora nós vamos pensar e ajudar o nosso coleguinha que irá responder essa questão. Aonde será que pode ter ocorrido essa Guerra dos Farrapos? Será que foi no Paraná? Mas o Paraná já é o nosso estado, eles queriam lutar pelas terras paranaenses. O que será que eles tinham em mente quando eles fizeram essa revolução? No Rio de Janeiro, será que a professora comentou alguma coisa do Rio de Janeiro? Acho que não. E no Maranhão? Maranhão foi mais longe ainda. Será que a professora falou alguma coisa do Maranhão? Também não. Vamos pensar o que o nosso coleguinha pode ter respondido nessa questão? Oi, eu sou o Guilherme e estudo na escola Judite Macedo Silveira. A resposta correta eu acho que é a letra C. Ele acha que a resposta correta é a letra C. Será que ele tem razão? A Guerra dos Farrapos foi um conflito contrário ao governo imperial, que ocorreu entre 1835 e 1845, no Rio Grande do Sul. Então, foi lá no Rio Grande do Sul que começou essa Revolução Farroupilha. Foi lá que eles começaram essa briga pelas posses das terras paranaenses. E o que mais foi acontecendo durante todo esse tempo de guerras e revoluções no nosso estado? Além da Revolução Farroupilha, também aconteceram as revoltas liberais. Essas revoltas liberais foram de 1842 e foram movimentos produzidos e organizados pelo Partido Liberal, que agitaram o Império do Brasil, e essa rebelião aconteceu. Então, observem lá as revoltas liberais no ano de 1842. Então, foi um período bem longo também de tempo de revoltas. Vamos ver quais as alternativas dessa questão? Letra A, no Paraná e Santa Catarina. Letra B, São Paulo e Minas Gerais. Letra C, Espírito Santo e Bahia. Letra D, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, nós vamos contar com a contribuição de mais um coleguinha e vamos ver o que ele respondeu. Qual será a ideia dele a respeito dessas revoltas liberais? Bom dia, professora, tudo bem? Eu sou Carlos Eduardo e estudo na escola Judite Macedo Silveira e acredito que a letra correta seja a letra B. Muito bem, Carlos. Será que ele tem razão? Qual será a alternativa dessa questão? As revoltas liberais de 1842 foram movimentos promovidos e organizados pelo Partido Liberal, que agitaram o Império do Brasil. Essa rebelião aconteceu. Será que ele acertou essa resposta? Muito bem, São Paulo e Minas Gerais. Então, foram essas localidades responsáveis e foi lá que começou as revoltas liberais. Então, foi São Paulo e Minas Gerais que começaram o início dessas revoluções, dessas revoltas. O nosso tema é emancipação política do Paraná. O que será que significa emancipação? Qual a ideia de emancipar? Vocês conseguem imaginar o que significa emancipação? Pensem um pouquinho o que pode significar essa ideia de emancipação. Vamos para as nossas alternativas. Letra A, separar-se do domínio de alguém ou a independência do jugo do outro. Será que é isso? Letra B, submissão, subordinação. Será que seria isso?
Letra C. Adaptação, acomodação e aproximação. Será que emancipação significa isso? Pensem um pouquinho. E letra D, relação e vínculo. Qual das alternativas será que é emancipação? Qual delas será que está correta? Vamos contar com a colaboração de mais um amiguinho que faz parte da nossa rede municipal de ensino. Oi, meu nome é Leonardo, estudo na escola Judite e a resposta certa é letra A. Então, a ideia de emancipação. O que significa essa ideia de emancipação? Será que o nosso coleguinha acertou? Isso mesmo, ele respondeu que era a letra A, que é separar-se do domínio de alguém ou a independência do jugo do outro. Então, o que eles queriam nas nossas terras paranaenses? Que o nosso estado ficasse independente, que nós tivéssemos o domínio das nossas terras. Então, essa luta e essas revoltas é porque eles queriam que o nosso estado tivesse essa independência. Quem que teve essa ideia? Quem que começou com tudo isso, né? Da ideia de independência, da ideia de emancipação. Então, o responsável foi lá Dom Pedro II. Então, ele queria o apoio das classes, né, paranaenses, e ele teve a ideia de criar a província do Paraná. Então, dia 29 de agosto de 1853, já começou a ideia da emancipação política do Paraná. Então, foi nessa data que tudo começou e tudo teve início. A história do Paraná provincial. Com a criação da província do Paraná e a posse do primeiro presidente, então naquela época, quem cuidava dos estados eram também chamados de presidentes. Eles eram responsáveis pelas terras, pelos estados, então eram os presidentes de estado. Quem será que era o responsável por essas terras que são as terras do nosso Paraná? Então, esse início foi dia 19 de dezembro de 1853, quando iniciou a história provincial do Paraná. Quem foi o primeiro presidente dessa província? Então, ele tinha um nome. Vamos pensar qual o nome desse presidente? Letra A. Teófilo Vitório Ribeiro de Rezende. Será que foi ele? Será que ele foi o primeiro presidente do estado do Paraná? Letra B. Zacarias Góes de Vasconcelos. Será que foi esse? Não sei. Vocês aí em casa, pensem um pouquinho. Letra C. Jesuíno Marcondes de Oliveira e Sá. Observe que os nomes e sobrenomes das pessoas eram bem compridos, eram bem extensos. E letra D. João Antônio de Vasconcelos. Qual deles será que foi o responsável? Vamos contar com a ajuda e contribuição de mais uma aluna da nossa rede municipal de ensino. Oi, meu nome é Isabelle Gurchowski Tabor. Eu tenho 9 anos, estou no 4º ano e, prof, eu acho que a resposta certa é a B. Será que ela tem razão? Será que ela sabe que a resposta correta é a letra B? Vamos para a nossa questão? Quem foi o primeiro presidente da província do Paraná? Muito bem, ela está certa, foi Zacarias Góes de Vasconcelos. Então, esse homem foi o primeiro presidente da província do Paraná. Então, foi ele o responsável pelo início e desenvolvimento das nossas terras paranaenses. Muitas realizações ocorreram no Paraná desde aquela época. Então, a imigração europeia com a chegada dos imigrantes em 1877, vários imigrantes vieram de outros países, às vezes vieram por livre e espontânea vontade, às vezes vieram fugindo de alguma revolução, alguma guerra, ou vieram também por causa que aqui nós tínhamos muita mão de obra, nós tínhamos muitas terras para serem exploradas e eles vinham também em busca de trabalho. A principal produção na época aqui era a erva mate, que passou a ser o principal produto extrativista. Então eles tiravam a erva mate e começavam a revendê-la para obter lucro e dinheiro.
E teve destaque também para a produção de café e extrativismo madeireiro. Então, como nós tínhamos muitas árvores, as nossas terras eram bastante amplas em questão de natureza, eles também passaram a explorar as madeiras e também a vender e obter lucro em relação a elas. E também foram criadas as primeiras estradas de ferro. Observem nas imagens o início e a construção das estradas de ferro. Então, tudo isso foi o início do nosso estado do Paraná. Então, foi um início muito difícil nessa época de colonização. Tiveram também realizações desse primeiro presidente do Paraná, que foi o presidente da nossa província. Então, Zacarias de Góes e Vasconcelos governou o Paraná por 1 ano e meio. Então, durante 1 ano e meio, ele foi o responsável pelo desenvolvimento do nosso estado. E no governo, ele confirmou Curitiba como a capital da província. Então, várias cidades quiseram ter esse nome de capital, mas ele designou Curitiba para ser a capital do nosso estado, e ela é até hoje, né? Então não mudou. Então o que ele colocou naquela época permaneceu. E também a criação de várias escolas primárias. Então ele queria que o povo tivesse cultura, tivesse aprendizagem. Então ele foi responsável pelo início e pela criação das escolas. E também a criação das cadeiras de francês e inglês no Liceu Paranaense, que foi um dos primeiros colégios do nosso estado. Então ele foi o responsável pelo início das escolas aqui no estado do Paraná. Observem o quadro da primeira sessão da Assembleia Legislativa da província do Paraná em 1854. Então pense quantos anos existem esse quadro, essa obra de arte. Então ali é o início de tudo, né? Onde eles se reuniam para tomar decisões. É como se fosse a nossa Câmara Municipal, a nossa Prefeitura. E a gente, naquela época, a gente não tinha tudo isso, mas eles também tinham as assembleias onde eles tomavam decisões importantes em relação ao nosso estado. A construção do processo de emancipação. Então essa construção, ela não foi completamente pacífica. Depois da revolta e a Revolução Farroupilha, as diversas revoluções que aconteceram, eles também sofreram influências de diversos setores da economia paranaense. Então essa sociedade teve influência dos comerciantes, dos intelectuais, dos empreendedores, dos criadores de gado. Não esqueçam que o gado naquela época eram as mulas, dos funcionários públicos, militares, políticos, todos imbuídos de forte sentimento revolucionário e libertário. Então, o que eles queriam? Eles queriam um Estado independente, eles queriam um Estado que pudesse crescer sozinho, e eles lutaram para esse desenvolvimento e desencadeamento desses acontecimentos na época. Então, tudo que eles foram lutando durante o passar do tempo e naquela época foi sofrendo a construção desse processo de emancipação. Então, todas essas revoluções deram início à construção desse processo de emancipação. O que mais foi acontecendo no nosso estado desde aquela época? Então, para nós retomarmos tudo isso, é importante nós sabermos. Se vocês quiserem pegar um caderno, pegar um lápis e anotar essas datas importantes, vai ser muito útil na ajuda da tarefa de vocês. Então, peguem um lápis, anotem e observe com a professora o que foi importante nesse governo, nesse início da emancipação política do Paraná. Então, a fase do governo provincial do Paraná foi iniciada em 1853. Essa data é muito importante para vocês estarem lembrando. Ela perdurou até o episódio da Proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1889. Então, foi um período bem extenso. E ela teve 2 fases bem distintas. Quais foram essas fases? A professora separou no número 1 e no número 2. A primeira fase foi de 1853 até a Guerra do Paraguai, em 1864 até 1870. Então, essa foi a primeira fase importante da nossa emancipação do Paraná.
E a segunda também foi do término dessa guerra até 1889. Então, essas duas fases fizeram parte da nossa emancipação. Então, foram importantes nesse período para nós paranaenses. O primeiro período caracteriza-se pela nomeação ao cargo de presidente de políticos procedentes de outras províncias do Império. Então, outras pessoas também queriam tomar conta do nosso estado. E no segundo período ocorre um aumento da autonomia da província. Então, o nosso estado teve mais autonomia, ele foi ficando mais independente dos outros. E nós fomos desenvolvendo. Então, a partir daquela época, o Paraná começou a ser independente e começou o seu desenvolvimento. Nosso estado é um estado muito rico, é um estado que produz muito, que exporta muito. E desde aquela época, essa exploração já vinha sendo feita. Mas com essa emancipação, o estado começou a obter os seus próprios lucros. Agora, nós vamos para uma brincadeira que a professora vai passar para a bancada. E essa brincadeira é Encontre a Chave. Então, agora que a professora veio aqui para a bancada, nós vamos fazer uma atividade. Então, essa atividade é sobre os nossos cadeados. Esses cadeados são responsáveis por algumas questões e nós vamos colocar as respostas. Então, aqui a professora tem o cadeado e nós temos várias chaves que vão ser amarradas ao nosso cadeado e vão dar respostas às nossas questões. Vamos para a primeira questão. Observe lá o que está escrito lá na nossa questão. Ocorreu de 1853 até a Guerra do Paraguai. Então, esse período foi de 1864 até 1870. Qual será que é a resposta da nossa questão? Será que é a chave verde? Será que foi no governo de Zacarias de Góes e Vasconcelos? Será que é a nossa chave rosa? A segunda fase do governo provincial do Paraná? Será que foi a nossa chave laranja? Comerciantes, intelectuais, empreendedores, criadores de gado, funcionários públicos, militares e políticos? Ou será que é a nossa chave vermelha, que fala do governo provincial do Paraná? Então, essa pergunta aqui do nosso cadeado, que ocorreu de 1853, ela faz parte de uma questão. Qual será que é a nossa resposta? Ah, professora, eu imagino que seja a fase do governo provincial do Paraná. Então, essa é a resposta da nossa primeira questão. Nós vamos amarrar o nosso cadeado com a nossa chavinha. Para nós não perdermos. Então, aqui está a nossa primeira pergunta e a nossa resposta colocada bem certinha. Vamos deixar do lado. Depois, nós vamos observar essas questões. Nós temos aqui também mais uma pergunta. Qual será que é essa pergunta? Observem lá com a professora Luana. Setores da sociedade que influenciaram a construção do processo de emancipação política do Paraná. Então, essa é a nossa pergunta número 2. Qual será que é essa resposta? Quais eram os setores da sociedade que foram responsáveis pelo auxílio na nossa emancipação política do Paraná? Será que foi o governo de Zacarias de Góes e Vasconcelos? Será que foi a segunda fase do governo provincial do Paraná? Ou será que foram os comerciantes, os intelectuais, os empreendedores, criadores de gado, funcionários públicos, militares e políticos?
Pensem um pouquinho. Essas questões vocês também podem anotar nos seus cadernos. E para ficar bem espertinhos na nossa aula de hoje, vocês podem também estarem anotando, gente. Qual será que é a resposta da nossa questão? Então, são setores. Lembra que a professora falou que várias pessoas, vários locais, vários responsáveis pela emancipação do Paraná, eles faziam parte de setores. Então, quais eram os setores? Vamos observar a nossa chave laranja. Então, esses setores da sociedade que auxiliaram na emancipação política do Paraná foram os comerciantes, os intelectuais, os empreendedores, os criadores de gado, os funcionários públicos, militares e políticos. Então, nós temos aqui mais uma chavinha, mais uma resposta, e a professora vai amarrar novamente o nosso cadeado. Opa! Muito bem, nós temos aqui mais uma resposta e mais uma pergunta correta. Vamos deixar aqui do ladinho. Nossos cadeados estão sendo organizados. Temos aqui mais uma questão. O que será que significa? Qual foi a data? Qual foi o processo que aconteceu nessa época aqui? Então, ocorreu do término da Guerra do Paraguai até 1889. O que será que ocorreu nessa época aqui? Pensem um pouquinho. Nós acabamos de ver os slides e vocês estão com o conteúdo quentinho aí na cabeça. Qual será que é a resposta? Será que é do governo de Zacarias de Góes e Vasconcelos? Ou será que é a segunda fase do governo provincial do Paraná? Qual será que é a nossa questão? Vamos pensar um pouquinho? Eu acho que é uma fase. Será que é uma fase? Será que combina essa chave rosa aqui com esse cadeado? Eu acho que sim. Então, nós temos aqui mais uma resposta e mais uma questão respondida. Vamos amarrar novamente o nosso cadeado. Mais uma questãozinha lá respondida. E a nossa última aqui, essa aqui não tem erro, gente, essa aqui não dá para errar. Essa aqui vocês têm que estar bem espertinhos. Então, criou várias escolas primárias e cadeiras de francês e inglês no Liceu Paranaense. Então, a nossa educação no nosso estado teve início no governo dessa pessoa. E essa pessoa aqui era o Zacarias de Góes e Vasconcelos. Então, ele foi o responsável pelo início das nossas escolas, quando o nosso estado teve a sua emancipação política, quando tudo se iniciou. Então, a nossa educação paranaense, que hoje é tão importante para cada um de nós, assim como as nossas escolas municipais, teve início lá nessa época. Então, aqui foi o início das escolas, foi o início de toda a educação paranaense. Então, nós temos aqui 4 questões, 4 cadeados e 4 chaves que foram respondidas corretamente. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho a respeito do nosso estado, a respeito da nossa aula sobre emancipação política do Paraná. Eu espero que todos vocês estejam se cuidando, façam as nossas tarefas. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Tamara e gostaria de mandar um abraço especial para todos os professores e professoras da Rede Municipal de Ensino que nos assistem. E para você, aluno do 4º e 5º ano, que tenho certeza que não perde um programa, vem aprender. Para sermos um bom cientista, precisamos relembrar de 3 conceitos básicos. Vamos lá?
conhecimento, experiência e investigação. Na semana passada, vocês aprenderam sobre a tecnologia a favor da saúde. Bem, a tecnologia, ela foi fundamental para desenvolver aparelhos e métodos para compreender as doenças que aparecem no decorrer do tempo e também para combatê-las. Nessa imagem, vocês podem observar um estetoscópio que vocês aprenderam na aula da semana passada, que ele serve para escutar os batimentos cardíacos. Vocês aprenderam também sobre o uso correto dos medicamentos. Os medicamentos receitados por um médico são essenciais quando usados adequadamente. E lembrando, só podemos tomar medicamentos que são receitados por um médico. Muitos medicamentos eles podem ser evitados com o autocuidado, a higiene corporal e a higiene do ambiente também. O nosso objetivo da aula de hoje é conhecer os transgênicos presentes na agricultura, alimentação, saúde e demais áreas. Como estamos falando de transgênicos, o nosso dia a dia é cercado por símbolos. Esse é o símbolo dos transgênicos. Eles estão presentes nas embalagens de alguns produtos, como por exemplo aqui na embalagem do óleo de soja. Ele é um triângulo amarelo e tem a letra T ao meio. A professora trouxe para mostrar para vocês alguns modelos de embalagens que contêm a letra T do transgênico. Essa embalagem é a embalagem do amido de milho e aqui está o símbolo dos transgênicos. Temos também aqui a embalagem do presunto cozido e do óleo de soja. As duas contêm o símbolo T dos transgênicos. Aqui, ó. E também na embalagem de salgadinhos industrializados contém também a letra T dos transgênicos. Mas se estamos falando de transgênicos, vocês aí de casa sabem me dizer o que é um produto transgênico? Bem, essa é a pergunta norteadora da nossa aula de hoje. E os alunos de 4º e 5º ano já mandaram algumas hipóteses aqui para a produção do nosso programa. Vamos lá? 4º ano mandou que são alimentos diferentes. Será? 5º ano mandou para a produção do programa que são produtos alterados. Vamos pensar. 5º ano mandou que são alimentos industrializados. O 4º ano mandou que são alimentos com custo mais baixo. E a outra hipótese é que eles são geneticamente modificados. E por último, é uma técnica de DNA. Bem, conforme for passando a nossa aula, vocês irão verificar se essas hipóteses estão corretas. Dando continuidade, por que foi pensado nos produtos transgênicos? Bem, com o aumento da população, precisou-se pensar no aumento da produção de alimentos e também como seria feita a seleção artificial e a reprodução seletiva para aumentar a produtividade agrícola. Foi então que os produtores começaram a selecionar as melhores sementes para plantar e assim ter mais produtividade agrícola, assim tendo mais produção de alimentos. O surgimento dos transgênicos foi no ano de 1972. 2 cientistas norte-americanos pensaram em desenvolver uma técnica chamada de DNA recombinante. Então, possibilitou transferir um gene de uma espécie para outra. O gene é um segmento da molécula de DNA. Assim,
selecionando as melhores sementes para ocasionar um melhoramento genético. Mais para frente, a professora vai explicar o que é o DNA e o que é o gene. Aqui está a foto dos dois cientistas que desenvolveram a técnica do DNA recombinante, Herbert Boyer e Stanley Cohen. E como que veio para o Brasil essa técnica do DNA recombinante em relação aos transgênicos? Bem, a professora Tamara explicou para vocês que surgiu no norte dos Estados Unidos essa técnica e veio aqui até o país da Argentina, que está simbolizado de amarelo. Esse país é vizinho do Brasil, que está aqui simbolizado de verde. Bem, os produtores agrícolas aqui do estado do Rio Grande do Sul, que fica no sul do nosso país, começaram a sondar, espiar a produção agrícola da Argentina e começaram a verificar que a produção de lá era um pouco melhor do que a produção agrícola daqui do Brasil, pois enquanto os produtores agrícolas brasileiros lidavam com pragas e com baixa produtividade, lá na Argentina, os produtores agrícolas tinham alta produtividade e não precisavam usar tantos defensivos agrícolas, pois a planta que era plantado lá na Argentina era mais forte. Foi então que eles começaram a descobrir que os transgênicos estavam presentes lá na Argentina. Então, em 1998, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança autorizou o cultivo de soja transgênica aqui no Brasil. E em 2005, a regulamentação das pesquisas foram amparadas na lei brasileira, através do número 11.105, assim criando o Conselho Nacional de Biossegurança. Vamos descobrir o que é o Conselho Nacional de Biossegurança? Biossegurança compreende um conjunto de normas e medidas que visam a proteção da vida. Bem, se nós estamos falando de produtos transgênicos, eles precisam ser testados, precisam passar por várias experiências para verificar se eles são bons para o consumo. A ciência que estuda os transgênicos é a biotecnologia. Transgênico, a palavra significa trans, de transformar ou modificar, e gênico vem da palavra gene. O DNA é a estrutura que contém a carga genética dos seres vivos. O gene é um segmento da molécula do DNA. Nós iremos colocar esses conceitos aqui no nosso quadro de palavras. O DNA, ele apresenta toda a carga genética dos seres vivos. E o gene é um segmento da molécula. Mas, professora, como que isso acontece? Bem, os seres vivos possuem células. Dentro das células existe o DNA, que é onde fica a carga genética. A professora trouxe para mostrar para vocês aqui um modelo de como é o DNA dentro da célula. Esse DNA, ele é em forma de espiral. E aqui, essa parte em espiral, que é chamado de gene, é um segmento da molécula. A professora explicou para vocês que os transgênicos eles são feitos em laboratório através do DNA recombinante. E para vocês compreenderem melhor como é feito o DNA recombinante, nós trouxemos aqui dois modelos. Esses daqui são modelos diferentes de DNA. Esse é um modelo e essa parte aqui, ó,
que é chamada de gene, ou seja, um segmento da molécula. Esse daqui é um outro modelo de DNA. Percebam que as cores são diferentes. São DNAs diferentes. Então, em laboratório, o que os cientistas fazem? Eles pegam um gene de um dos DNAs e, combinando com outro gene de outro DNA, eles fazem o DNA recombinante. Ó. Percebam aqui que foi combinado as duas cores de DNA. E por que é feito o DNA recombinante? Bem, o DNA recombinante, ele é feito para melhorar geneticamente um DNA, assim formando um terceiro DNA. Agora que nós visualizamos aqui através dessa explicação sobre o DNA recombinante, é que nós partiremos para a nossa experiência, para verificar como iremos extrair o DNA da banana e do morango. Vamos para os materiais para a experiência? Saco plástico, água, sal, detergente incolor, banana, morango, copo transparente, palito de churrasco, colher, álcool e peneira de cozinha. Bem, aqui estão dispostos todos os materiais que a professora trouxe para mostrar como vocês irão fazer a experiência. Tenho certeza, alunos de 4º e 5º ano, que vocês vão adorar essa experiência e vão querer fazer lá na casa de vocês. Então, eu pego mais ou menos 150 ml de água e coloco uma colher de chá de sal. E mexo bem. Para dissolver a água, o sal na água, como vocês já aprenderam na aula de misturas. Após feito isso, nós iremos pegar o detergente incolor e acrescentaremos nessa mistura uma colher de sopa de detergente incolor. Após feito isso, vocês irão pegar o palito de churrasco e mexer essa mistura delicadamente para não formar bolhas. Ó, percebam que a professora está mexendo delicadamente para não formar bolhas. Essa mistura iremos reservar. Após feito isso, pegaremos o saco plástico e colocaremos em um deles a banana. Feito isso, será feito o processo de maceração da fruta. Vocês irão amassar com a mão. É bem rápido de amassar. Deixo reservado. Pego outro saco plástico e irei colocar o morango. Também irei realizar o processo de maceração do morango, amassando com as mãos. Ele vai soltando o líquido do morango
Feito isso, vocês irão pegar um copo, colocar a solução da água com o detergente e o sal, bem devagar para não formar bolhas. Uma quantidade mais ou menos de 2 a 3 dedos. Vou pegar outro copo porque nós estamos fazendo duas experiências, a do morango e a da banana. Essa experiência é para demonstrar a extração do DNA da banana e do morango. Após colocado no copo a mistura, vocês irão colocar a fruta macerada. Em um copo foi colocado a banana, no outro será colocado o morango. Feito isso, vocês irão pegar o palito de churrasco e mexer delicadamente, evitando a formação de bolhas. Para que essa experiência dê certo, vocês precisam deixar reagir no copo durante 30 minutos. Para que nós fizéssemos essa experiência para demonstrar, a professora já trouxe pronto com a reação. Vocês aprenderam sobre reação química nas aulas anteriores. Após os 30 minutos, iremos peneirar, deixando somente o líquido. Tanto o morango quanto a banana. Para soltar mais o líquido da banana, é preciso mexer um pouquinho aqui na peneira. Então, aqui a professora irá colocar num tubo de ensaio esse líquido, mas em casa vocês podem colocar num copo. Agora é que a mágica vai acontecer. Pegaremos o álcool, que precisa estar gelado, e colocaremos delicadamente para que aconteça o desprendimento da molécula de DNA que está nesse líquido, que irá subir até a superfície. É necessário aguardar de 1 a 2 minutos para que aconteça a reação. Iremos colocar aqui na banana, no líquido da banana. Antes que vocês possam visualizar
a extração do DNA, a professora gostaria de explicar como que acontece e por que nós usamos esses elementos para fazer a mistura. Bem, o detergente com o sal entra em reação química dentro da água e ele age para desprender o DNA, a molécula de DNA que contém aqui, no caso da banana e do morango. E por que é colocado o álcool? Principalmente ele precisa estar gelado, porque ele entra em choque térmico com o líquido que está aqui embaixo e assim ele vai fazendo com que as moléculas de DNA vão subindo até a superfície. Vocês estão conseguindo enxergar? Olhem aqui, ó. Estão vendo aqui a professora mostrando com o palito? Esse é o DNA do morango. E agora iremos mostrar o da banana. O da banana, ele subiu um pouquinho mais. Percebam aqui. Essas são as moléculas do DNA da banana. Conseguiram visualizar? Tenho certeza que vocês adoraram a experiência da aula de hoje. Bom, dando continuidade, nós estávamos falando sobre os transgênicos. Para ser feito um transgênico, é preciso do DNA e por isso nós realizamos a experiência da extração do DNA. Pois os produtos transgênicos são aqueles em que o DNA é modificado em laboratório por meio de técnicas artificiais da engenharia genética, visando a melhoria das espécies. Por que é feito, então, um produto transgênico? Para fazer o melhoramento genético. Os transgênicos estão presentes na agricultura, como, por exemplo, na soja, no milho, no algodão. Também está presente na alimentação, em molho de tomate, óleo de soja, mistura para bolo, salgadinhos industrializados, até mesmo no fubá. E também na saúde, através dos fármacos, que são produtos com preparo farmacêutico. Através dos transgênicos, são feitos alguns medicamentos, como o hormônio do crescimento, que é um medicamento utilizado em crianças e adolescentes para estimular o crescimento. E também é feito um medicamento chamado insulina. A insulina é um medicamento utilizado para equilibrar o nível de glicose no sangue. Isso mesmo, equilibrar o açúcar presente no sangue. Existem também demais áreas que os transgênicos estão presentes, como, por exemplo, os micro-organismos que são melhorados geneticamente, favorecendo as indústrias de papel, têxtil, indústria química, petrolífera, ambiental e até mesmo na mineração. E vou contar uma curiosidade, tenho certeza, alunos do 4º e 5º ano, que vocês vão adorar saber disso. É através do DNA recombinante, que a professora explicou anteriormente, que os micro-organismos transgênicos são usados para dar maciez e o efeito desbotado ao jeans. Mas, depois de toda a nossa experiência e as explicações, o que são os produtos transgênicos? Lembram das hipóteses do início da nossa aula? São alimentos diferentes. Bem, na verdade, os produtos transgênicos, eles são melhorados geneticamente.
são produtos alterados? Bem, dentro dos laboratórios é feito DNA recombinante para serem melhorados através da engenharia genética. Alimentos industrializados? Bem, não existem transgênicos só nos alimentos industrializados. Existe o melhoramento genético também nas sementes que podem ser plantadas e lá na produção agrícola. Alimentos com custo mais baixo. Bem, não é que o alimento vai ter um custo mais baixo. Na verdade, é a produção agrícola que vai ter um custo mais baixo. Com o melhoramento genético dos grãos, o produtor agrícola não precisará aplicar tantos defensivos agrícolas para proteger as plantações. Geneticamente modificados? Sim, os produtos transgênicos são geneticamente modificados em laboratório. E é uma técnica de DNA? Sim, vocês aprenderam que é a técnica do DNA recombinante, a qual é produzidos os produtos transgênicos. Agora, vamos retomar o conceito? Transgênicos são os produtos em que o DNA é modificado em laboratório por meio de técnicas artificiais da engenharia genética, visando a melhoria de espécies. Nós iremos retomar algumas palavras que aprendemos na nossa aula de hoje. Aprendemos algumas palavras diferentes. Transgênicos, vocês já aprenderam que são produtos com o DNA modificado em laboratório. A biotecnologia é a ciência de estudos com finalidade produtiva, nesse caso o estudo dos produtos transgênicos. E fármacos, vocês se lembram? A professora falou para vocês. São os produtos com preparo farmacêutico. DNA é onde apresenta toda a carga genética dos seres vivos. O gene é o segmento da molécula de DNA. E biossegurança compreende um conjunto de normas e medidas que visam a proteção da vida. Por que existe a biossegurança? Para proteger a nossa vida, pois os produtos transgênicos precisam ser testados para serem comercializados. Então, nós tínhamos hoje o objetivo de conhecer os transgênicos presentes na agricultura, na alimentação, na saúde e nas demais áreas. E aí, alunos do 4º e 5º ano, vocês conseguiram conhecer o que é um produto transgênico e conseguiram perceber que ele está presente na agricultura, alimentação, saúde e nas demais áreas? Eu tenho certeza que você prestou muita atenção e conseguiu compreender. Agora, a professora tem um recado bem importante para passar para todos vocês que estão assistindo o nosso programa na aula de Ciências da Natureza. Cuidado, prevenção, higiene e distanciamento. Bem, nós temos visto nos telejornais que os casos de Covid-19 vêm aumentando. Então, passaremos um vídeo para que você, ligadinho aí na nossa telinha, relembre alguns cuidados para que a gente não tenha contato com o vírus nesse momento de pandemia.
cuidado, prevenção, higiene e distanciamento. Nós devemos lembrar que precisamos ter muito cuidado para não estarmos infectados de coronavírus, pois, como vocês perceberam no vídeo, a transmissão é muito fácil. É muito fácil pegar esse vírus. Então, para evitarmos que isso aconteça, devemos lembrar do uso da máscara, cobrindo a boca e o nariz, de lavar as mãos frequentemente, usar o álcool gel várias vezes durante o dia e também, após retornarmos para casa, tirar com cuidado a máscara e lavar com água e sabão. E se necessário sairmos de casa, é importante ficarmos 2 metros de distância de uma pessoa e outra. É tomando todos esses cuidados e essas medidas de prevenções que estaremos livres desse vírus que está aí crescendo cada vez mais as infecções aqui na nossa cidade. Então, por isso, previna-se e cuide de quem você ama. Para encerrar a nossa aula de Ciências da Natureza, a professora gostaria de agradecer por vocês estarem conosco assistindo a nossa aula e até amanhã. Espero você para mais uma aula de Ciências da Natureza. Vem aí, arte! Olá! Inicio nossa aula de música hoje perguntando para você: você se olha no espelho? Mas olha com atenção. Você já se observou atentamente que muitos de nós temos olhos verdes, olhos castanhos, cabelos claros, cabelos escuros, encaracolados, lisos. Muita gente é alto, é baixo, outro é gordinho, outro é magrinho. Pois essas são nossas características, as nossas qualidades. Vocês já devem ter estudado isso lá na língua portuguesa, os adjetivos, as qualidades que nós temos. Pois vou contar uma coisa para vocês hoje. Vocês sabiam que os sons também têm qualidades? Isso mesmo. Vamos lá? Então, temos os sons da natureza, o som da chuva, do vento, do trovão. Um som é diferente do outro. Vocês já observaram as vozes dos pais, do pai, da mãe, do tio, dos primos? Vocês já perceberam que uma voz é diferente da outra? E como que a gente identifica quando alguém nos telefona e a gente percebe que é a voz da mãe ou se é a voz da tia? Isso se dá por causa de uma qualidade sonora que nós chamamos de timbre. Isso mesmo, timbre é o que diferencia um som do outro de acordo com a sua fonte sonora. Se eu bato na porta quando alguém chega, ele tem um som que eu sei que bateu na porta. Se eu bato na mesa, eu sei que é outro som. Então, cada fonte sonora dá um timbre diferente. Qual será a outra qualidade sonora que o som teria? Vamos lá. O andamento. Para falar do andamento, vou contar uma história bem conhecida para vocês. Vocês se lembram da tartaruga e a lebre? A coitada da tartaruga estava lá sempre embaixo da sua árvore, bem sossegada. E aí o que aconteceu? A lebre chega lá e começa a importunar a coitada. E você é muito lenta, você é muito lerda, só sabe ficar aí deitadinha. Pois eu vou te chamar por uma corrida e mostrar como eu sou muito mais rápido. E assim se fez. Todos na floresta foram assistir a tal da corrida. É claro que na hora da largada, a lebre saiu correndo. Lá, longe, muito longe. Enquanto isso, a tartaruga ainda dava um pequeno passo muito lento. No meio do caminho, a lebre resolve tirar um cochilo, já que estava tão adiantada, porque correu muito rápido. Mas nem percebeu que a tartaruga, andando lentamente, acabou ganhando a corrida. Então, assim, bem rapidinho, só para relembrar a história,
e falar que a música também pode ser rápida ou lenta. Vamos lá? Vamos ouvir algumas músicas agora e vocês vão responder se a música tocada foi rápida ou se foi lenta. Vamos lá? Se for rápido como a lebre, vocês vão marcar a lebre. Se a música for lenta como a tartaruga, marca a tartaruga. Vamos lá! E aí, rápido ou lento? Tartaruga ou lebre? Lebre, foi muito rápida essa música. Vamos para a próxima. E agora, rápido ou lento? Lento, muito bem, igual a tartaruga. Mais uma para fixar bem. E aí, essa tá fácil, hein? Muito bem, rapidíssima como a lebre. Então, essa foi mais uma característica do som que a gente encontra lá na música. Qual seria a próxima característica? Vamos lá. A intensidade. O que será que é isso? Intenso, forte. Se eu toco forte ou se eu toco fraco, olha lá. Isso eu não encontro só na música. Nós podemos encontrar no som dos animais. Olha lá, o elefante é grande, ele é muito forte. Será que ele é mais forte do que um passarinho? Provavelmente sim, não é mesmo? O passarinho é pequeno e a gente entende que ele é fraco. E claro que um elefante pesando toneladas vai ser muito mais forte. Depois, vamos fazer essa atividade? Você vai escutar os sons e marcar a resposta certa. Então agora eu vou tocar aqui o meu tambor e você vai dizer se a atividade é forte, se o som que você ouviu é forte ou se foi fraco. Vamos lá? Primeiro. O que você acha? Forte ou fraco? Fraco, muito bem. E agora? Forte ou fraco? Muito bem, forte. Então essa é uma característica do som e também encontramos na música. Muito bem, vamos ver o que vem depois. A próxima qualidade sonora, a altura. O que será que é altura? Será que é quando a gente fala assim, abaixa esse som aí que está muito alto? Menino, para de gritar que está gritando muito alto. Não, na música, a altura é algo bem diferente. É quando nós falamos grave ou quando um som é agudo. Vocês lembram da história do Chapeuzinho Vermelho? Com certeza sim. Lembro que lá tem dois personagens bem conhecidos, a Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Então nós temos o som da Chapeuzinho como sendo um som agudo, um som fino, mas a gente não fala fino, a gente fala um som agudo, então seria um som alto. E o som grave do lobo, que a gente fala é um som baixo, mas não é porque ele é um som fraco, é porque é um som grave. Olha lá! Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar estes doces para a vovozinha. O caminho é longo, o passeio é deserto, e o lobo mau passeia aqui por perto. E agora o som grave do lobo. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Deu pra perceber a diferença, né?
Então, nos sons, nos instrumentos e na música. Temos mais uma qualidade sonora aí? Nós vamos fazer uma atividade agora, dos sons graves e agudos. Então, escuta esse som aí e você vai me dizer se ele é som. Pensa aí se é um som grave ou se é um som agudo. O próximo. Muito bem. Nós vimos aí o som de dois animais e a buzina do caminhão. São todos sons graves, mas vocês perceberam que o som do leão em relação ao som do cachorro, quem seria o mais grave? O leão, embora o cachorro também faça um som grave, mas em relação ao leão é diferente. A buzina em relação aos outros, aos animais, também não estava tão grave, apesar de também ser um som grave. Vamos ouvir os agudos? Olha lá. Um gatinho filhote. E o som do sino? Muito bem. Vocês perceberam esses três sons? Todos agudos. Então agora, vamos ouvir alguns sons de alguns instrumentos que eu vou tocar e você vai responder aí na sua casa se é um som grave ou um som agudo, certo? Olha lá. Temos primeiro esse instrumento aqui que é o triângulo. Escuta. Um som agudo. Muito bem para quem respondeu aí. O outro instrumento que nós temos, nosso querido tambor. Escuta lá. Um som grave ou agudo? Grave. Muito bem. E a nossa flauta doce? Em relação ao tambor, ela é bem mais aguda, certo? E o som do teclado? O teclado é legal porque ele pode fazer todas as alturas, que a gente já viu, né? Então, grave e agudo. Muito bem para quem acertou aí. Vamos ver mais uma qualidade sonora? Olha lá, a duração. Quando a gente fala em duração, é saber se o tempo dura pouco ou se dura muito. Se é um tempo curto, se é um tempo longo. Então, olha lá. Se eu tocar ficou um som longo. E agora? Curto. Muito bem. Aí na tela nós estamos vendo uma forma de representar o som longo e o som curto. Então, nós temos lá 4 sons curtos. Pega aí na sua casa uma lata, uma colher, para bater junto comigo isso aí. Vai lá. 4 sons curtos. Um som longo e 2 curtos. Longo e longo. Quando eu toco tudo isso sem parar, ele vai dar um ritmo. Escuta só. Muito bem. Então, juntando os sons longos e curtos, nós teremos o ritmo, que vai ser um assunto para a próxima aula. Muito bem? Enfim,
Quando falamos em qualidades sonoras, não só dos sons, mas também dos instrumentos, cada um dos instrumentos tem seu timbre, tem o seu som grave ou agudo, podemos tocar forte, fraco, sons que são longos ou curtos. Todas essas qualidades nós encontramos também nos instrumentos musicais. Então, nós vimos hoje as propriedades do som ou qualidades sonoras. Espero vocês para a próxima aula. Até! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo. Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe, não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Essa é a dança da imitação. Tô conseguindo, pode colocar mais um. Depois de tudo, vou mexer o meu bumbum. Vai, balance a mãozinha. Mexe, mexe. Essa é a dança da imitação. E vamos ver se ainda dá pra decorar. Levante o braço e comece a girar. Vai, balance a mãozinha. Nheque, nheque. Lá, 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 lá. Essa é a dança da imitação.